Pronto, tá gravando na nuvem, que o computador tá meio cheio, tenho feito alguns trabalhos aqui, tem enchido bastante aqui. Perfeito. Vou fazer o compartilhamentozinho aqui para vocês, para a gente começar aqui. É um assunto, puxa, muito legal esse assunto, viu? É uma coisa muito do dia a dia, né? Todas as aulas que a gente aborda aqui são muito do dia a dia, mas essa aqui, particularmente, eu acho muito, muito legal. Vocês estão vendo a telinha azul, né? Só me dê o feedback para que eu esteja realmente Estamos sim, professor. tá? Pronto, é um assunto muito bacana, muito interessante do dia a dia. A gente vai lidar com isso no pronto-socorro. Certamente todos vocês, em algum momento da vida, vão estar trabalhando no pronto-socorro, então tem que saber lidar com essa situação. E aí a primeira imagem que eu coloco aqui para vocês é o exame físico, né? Então, assim, a gente tem que lembrar sempre que, né, o exame clínico, né, a anamnese, o exame físico são os elementos mais importantes. Já coloco para vocês de cara como sendo o ponto mais importante para a gente elucidar esses casos aqui. Exames complementares eles também são bem-vindos, naturalmente, quando você tem dificuldade diagnóstica, precisa de algum elemento complementar, não tem nenhum problema. O que não pode é estar pedindo exame sem nenhum critério, aí não dá, porque exame sem critério vai atrapalhar o raciocínio clínico, a gente vai discutir, vai mostrar isso para vocês. Então, a gente vai falar um pouco sobre o conceito, o que é o abdômen agudo, afinal de contas, né? Esse assunto, a importância da avaliação clínica, já coloquei aqui em linhas gerais, a gente vai destacar isso aqui ao longo da apresentação, tá? A gente vai entender que a dor abdominal é como se fosse uma forma de comunicação, é uma linguagem, a gente vai ter que entender como é que, o que está por trás da dor abdominal, né? Os tipos de dor, que seriam os dialetos, né? Através do qual o corpo do paciente ele se comunica com a gente vai entender isso aí. O raciocínio clínico talvez seja o ponto realmente mais importante, né? Porque a partir do raciocínio clínico é que vem a hipótese diagnóstica e que a gente vai decidir se há necessidade ou não de exame complementar e a gente vai selecionar qual é o exame complementar mais adequado para aquele caso que eu estou avaliando. Alguns grupos, né, específicos onde você tem normalmente uma dificuldade maior de diagnóstico, então a gente precisa destacar também um pouquinho como lidar com esses casos aí, né? Os exames complementares, de acordo com a necessidade, né? E aí, o paciente está com dor no pronto-socorro, eu faço analgésico ou não faço? Vamos discutir também, isso é um ponto muito importante, e aí quando chamar o cirurgião, a gente vai ter que pedir ajuda para discutir o caso com o cirurgião, e a gente pode colocar alguns casos aí no final também, tá certo? Então, o conceito, né, abdômen agudo, ele, para alguns autores, ele já acaba sendo algo um pouco difícil. A gente vai discutir um pouquinho a respeito do que é esse conceito. Mas antes da gente realmente começar para valer, e ao invés da gente fazer o caso clínico no final, eu vou inverter as coisas aqui. Eu vou começar pelo caso clínico, que a gente vai discutir algumas situações interessantes. Então, a gente está aqui no Black Mirror, né? Estou avaliando o paciente aqui, que é o meu sósia. Então, ele está aí deitado no leito, tá? Fui informado que ele está com dor abdominal. Vou conversar um pouquinho com ele aqui para a gente tentar identificar qual é o problema dele, o que a gente pode fazer para ajudar. E ao longo da apresentação, a gente vai pegar elementos desse caso para poder tornar mais compreensível e dar mais significado ao que a gente está discutindo nessa aula, tá certo? para ganhar tempo, né, eu vou interagir com ele aqui um pouquinho, tá? Vamos conversar um pouquinho, tá certo? A gente pode discutir um pouquinho? Tá bom, senhor. Pode ser? Só quem manda. Pronto, vamos conversar para a gente poder lhe ajudar, tá certo? Como é seu nome? Ramiro. Pronto, senhor Ramiro. Pronto, senhor Ramiro, o senhor tem quantos anos? Ele tem 36 anos. Pronto, senhor Ramiro tem 36 anos, né? Assim? 36 anos. Pronto, vamos ver aqui. O que o senhor está sentindo? É uma dor que vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. É uma dor que vai e vem, é isso? Como seria? É uma dor que vai e vem, vai e vem. Sei. Ela vai e vem. Aham. Entendeu? Ela, oi, 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 oi. Ela vem, ela se aperta, oi. Aí, oi. Vai passando, aí. Aí vai passando. Certo. Alivia, sabe? Entendi. Ela vem e vai.
E esse quadro, ele começou quando? Começou ontem isso. Certo. Muito bem. Ela começou de repente? Não, senhor, não. Ela começou devagarinho, foi isso? Isso. Sim. E ela está agora desse jeito, vai e vem, vai e vem. Não é assim? Sim, senhor. Certo. O senhor sentiu mais alguma coisa? O que o senhor sentiu? O senhor chegou a vomitar? Isso. Teve? Vômito? Sim. Foi? O intestino está funcionando direitinho? Sim. Uhum. O apetite, como é que tá? Tá comendo normal? Não. Quer dizer que a alimentação, o apetite está meio devagar. Sim. É Certo. isso mesmo. Muito bem. O senhor já fez alguma Certo. cirurgia? Já fiz cirurgia, já. Fiz algumas cirurgias, várias. Sei. Fiz na cabeça, fiz na barriga. Já botei borracha aqui no peito aqui. Me quebrei todo já. Entendi. O senhor tem algum problema de saúde? Não tem doença de qualidade nenhuma, não. Toma algum remédio? Não tomo remédio nada, não. E alergia, o senhor tem? Sim, senhor, sou alérgico aos anti-inflamatórios aí, antibiótico, um bocado de remédio aí. Nem sei dizer direito os que eu posso e que eu não posso. Certo. O senhor bebe? Não, senhor, bebo não. Não. Bebo não. Fuma? Não, senhor. Fumo não, senhor. Certo. A gente vai... a gente vai examinar aqui um pouquinho, tá certo? Para a gente poder entender melhor, tá certo? Pode ser? Sim, senhor. Certo. Pronto. Vocês estão ouvindo, pessoal? Certo. Estamos, professor. Perfeitamente, professor. Tá, né? Então, vamos fazer um breve exame físico. Assim, a gente tem que fazer um exame físico, sempre vocês vão ver na aula, a gente vai discutir isso. O exame físico geral do comportamento do paciente, como ele está se comportando, né? E o exame físico específico voltado do abdômen. Como o tempo aqui é bem restrito, vamos fazer um exame mais focado no abdômen, certo? Vamos examinar aqui um pouquinho, tá certo, senhor Ramiro? Isso. Tirar a camisa um pouquinho para a gente poder fazer, tá certo? Vamos ver aqui o exame físico focado aqui no abdômen. Sugiro que vocês aumentem o volume, tá certo, pessoal? Aumenta o volume do celular aí. Aqui, incomoda? Nada. Aqui? Não. Tranquilo. Incomoda? Tudo bem. Nada. Não. Tranquilo. E aqui, dói? Nada. E aqui? Nada. Não. Vou botar aqui o estetoscópio para a gente ouvir aqui um pouquinho. Disseminado, né? Senhor Ramiro, a gente pediu, na hora que o senhor chegou, a gente pediu alguns exames aqui. Vamos dar uma olhadinha nos exames, certo? Sim. É isso mesmo. Esse resultado aí, hein? O senhor podia me dizer? O que vocês acham, Deu pessoal? alguma coisa muito ruim aí, doutor? Já está olhando aqui, senhor Ramiro, só um instantinho. O que vocês acham, pessoal, desse exame? Rapidinho, para a gente seguir na aula.
Essa hemoglobina aqui tá legal? Anemia? O que vocês acham? Tem muitas alterações, né, professor? Isso, então, um exame relativamente, né? Essa hemoglobinazinha aí, o que vocês acham? Tá baixa? Não. Será que tá um pouco alta? Talvez, né? Essa leucometria aqui, tá legal? 8.000, tá dentro do normal, tá alto, tá baixo? Tá normal, né? Perfeito. Tem desvio à esquerda? Tem desvio à esquerda, será? Não. Tem célula? Não, não tem célula jovem, né? E essa ureia creatinina aí, o que vocês acham? Talvez assim no limite superior, mas não tá muito alto, não. Isso, exato, né? Como se estivesse um pouco no limite superior. Talvez o senhor Ramiro esteja aí com a desidratação, né? Tá vomitando, com dor, né? Um HB de 15 aí tá um pouco concentrado aí. Talvez ele esteja fazendo aí uma pré-renal, assim, uma desidratação aí, gerando essa alteração, mas em princípio não tem nada grave, né? Muito bem, senhor Ramiro, a gente vai cuidar aqui direitinho. Quando o senhor deu entrada, foi feito um remedinho aí para dor, né? Como é que o senhor está agora? Deu uma aliviada? Melhorou? Parece que ele ainda está incomodado, né, pessoal? Pela manifestação dele, né? A gente vai deixar aqui o senhor um pouquinho em observação, vamos pedir aqui alguns exames, tá certo? Aí vamos fazer hidratação para o senhor melhorar um pouquinho. A gente vai pedir mais alguns exames para esclarecer mais o problema, a gente resolver, tá bom? Certo? Tá bom, senhor. O senhor que manda. Vamos fazer. Certo. Pronto. Eu vou fechar aqui para a gente voltar lá, tá certo, pessoal? Para esse caso, pessoal, o que vocês acham aí? Qual exame que seria legal, hein? Se eu pudesse pedir um examezinho, qual que vocês pediriam, assim? Sendo bem econômico. O que vocês acham? O que vocês acham? Ultrassom? Ultrassonografia, Uma radiografia. uma radiografia, certo? Uma radiografiazinha. Beleza. A gente vai discutir qual que seria melhor, por que esse, por que não. A gente vai discutir isso direitinho já, tá bom? Então, assim, vamos falar um pouco. Estão vendo na telinha azul, né, pessoal? Beleza? Sim, professor. Perfeito, vamos lá. Então, mas afinal de contas, o que é abdômen agudo? Que a gente está discutindo aqui, né? Então, tem várias formas de tentar se explicar, né? Alguns autores mais antigos, né? Eles falavam que é toda situação alarmante, mas toda situação alarmante é muito vago, né? Não fecha muito bem. O professor Vieira Romero, ele é cirurgião, então ele colocou que seria tudo que fosse caso interperitoneal de natureza cirúrgica. E que piora, só vai melhorar se operar, né? Mas ele apropria esse conceito só para cirurgia. Zachary Cope, né, professor que fez um tratado muito relevante ali no início do século XX, é um livro antigo, mas tem uma importância histórica muito grande, ele colocava uma hora, né? Até passou de 6 horas, aí é uma situação que a gente considera abdômen agudo, mas só que tem situações que podem ser menos de 6 horas, né? Isso é grave também, né? Isso é uma situação de repente, levar em risco de vida o paciente. Então, são tentativas de explicar o conceito. Essa tentativa, o professor Tiama, um professor de São Paulo, da USP, cara, gente muito fina, tive a oportunidade de conhecer, ele deu esse conceito, eu achei bem interessante. Não é perfeito, mas é o que eu achei mais interessante. É uma síndrome dolorosa, é um conjunto de sinais e sintomas, né? Que tem como principal elemento, né, a dor abdominal e que requer um tratamento, seja ele clínico, seja ele cirúrgico, né? E se você não tratar, o paciente vai evoluindo, piora, que pode
evoluir aí para êxito letal, né? Então, é uma síndrome dolorosa abdominal que exige um tratamento imediato, seja ele clínico ou cirúrgico. Se você não fizer esse tratamento correto, de acordo com a necessidade, o paciente vai evoluir com piora progressiva. Esse seria o conceito que a gente considera aqui como sendo o mais adequado, tá? Então, assim, a coisa mais relevante, mais prevalente, né, é a dor, né? A dor abdominal, a dor aguda, né? Que antes não existia, né? Iniciou naquele momento em diante, e aí as características da dor, ela vai nos ajudar muito a entender o que tipo de condição está por trás daquele quadro ali. E aí a gente vai ter como avaliar, dentre outros parâmetros, né, saber qual o caminho a ser seguido, qual a medida terapêutica que vai precisar ser tomada para ajudar o paciente, para salvar a vida do paciente. Né? E, assim, dependendo da causa, dor realmente é o elemento mais prevalente. Agora, tem pacientes que eles podem não manifestar dor, está sentindo dor e não manifestar. Por exemplo, o paciente que está na terapia intensiva, entubado, né? Então, ele pode ter um abdômen agudo sem dor, manifesta, ele está com dor, mas ele não está manifestando porque está entubado, né? Então, é só uma observaçãozinha aqui, nesses casos específicos, pacientes que não podem manifestar dor, mas certamente a dor ela existe um elemento ali que está provocando o sofrimento, só que ele não pode manifestar isso, né? Mas, de um modo geral, a dor realmente é o elemento mais prevalente e manifesto pelo paciente. Tá? Então, uma parcela não desprezível de pacientes do pronto-socorro vão ser atendidos com essa condição, tá? E não raro vai precisar de internar, especialmente os pacientes mais idosos. Esse é que a gente tem que olhar com mais carinho, porque eles podem evoluir com condições mais graves. E tem várias possibilidades, vários diagnósticos que podem estar por trás do abdômen agudo. Você pode ter uma situação que vai exigir só tratamento clínico e pode ser alguma situação que vai exigir um tratamento cirúrgico, né? E aí você vai ter que trabalhar, às vezes, diante da incerteza, para saber qual é o diagnóstico mais próximo, né? Aquela hipótese mais forte, e aí pedir exames para tentar elucidar. Lembrando que, às vezes, os exames também não elucidam, né? Mesmo com os exames, você pode continuar com a dúvida. Tá? Então, essa incerteza, a gente tem que trabalhar com ela com naturalidade. Né? Nem sempre a gente vai ter esse diagnóstico preciso, mas quando a gente faz bem feito a anamnese e o exame físico, a gente tem como estabelecer uma hipótese diagnóstica, um quadro sindrômico que vai nos ajudar a estabelecer o diagnóstico mais próximo para aquele caso e, consequentemente, ver qual o caminho a ser seguido para tratar o paciente da melhor maneira possível. Tá? Então, realmente, é um desafio, a gente tem que ver com cuidado como abordar, e é isso que a gente vai discutir aqui na aula. Tá? Então, a gente vê, às vezes, os autores eles associam, né, o abdômen agudo como se fosse a esfinge, né, decifra-me ou devoro-te. Né? Então, a gente vai ter que destrinchar aqueles elementos, aquelas informações para chegar no diagnóstico e salvar o paciente aí desse terrível mal, né? Desse monstro que está ali no abdômen, que a gente não sabe, muitas vezes, de que se trata. Né? Esse terreno desconhecido, né? Está até errado aí a escrita, e enigmático, faz parte, é uma coisa natural, isso não vai fazer com que a gente fique incomodado, não. A gente tem que lidar com naturalidade, trabalhar fazendo o que tem que ser feito, uma boa história clínica, né, um bom exame físico, pegando os pontos principais desses elementos, e a gente vai ter como estabelecer um diagnóstico aí com tranquilidade. Né? Se a gente partir desse pressuposto, fazer uma avaliação clínica bem feita, é uma consequência natural o bom resultado do atendimento. Tá? A gente tem que entender que, muitas vezes, o paciente ele tem um quadro dinâmico. Né? A gente falou isso na aula de trauma abdominal, né? E aqui a gente fala de novo. Né? De modo geral, os pacientes eles têm esse comportamento dinâmico. Então, o que ele está apresentando hoje é diferente do que ele vai apresentar amanhã. Tá certo? O que ele está apresentando agora é diferente do que ele estava apresentando ontem. Então, essa característica que muda com o passar do tempo, a gente tem que lembrar sempre. Tá? É por isso que, às vezes, a gente avalia um paciente num dia, né? Ele está com uma dor ali inespecífica, e, de repente, ele pode voltar no dia seguinte com apendicite, né? Com um quadro de peritonite. E aí, quem vai atender o paciente lá com peritonite? Rapaz, como é que vê um paciente desse? Como é que dá alta um paciente desse? Deixa que ele sabe muito bem que quando o paciente esteve no primeiro momento no pronto-socorro, ele não estava com aquilo manifesto ainda, né? Então, é importante a gente compreender que essa modificação do quadro com o passar do tempo. A gente tem que entender isso para não criticar de maneira infundamentada os colegas, né, também. Né? Tem que ter essa compreensão. E aí a dor, que é o principal elemento, né, o fundamental que a gente vai estabelecer nosso raciocínio clínico, tem um elemento aí que é muito chato, né? Por quê? Porque a dor ela é subjetiva, ela é
dependendo da questão até cultural, né? Eu me lembro de ter avaliado paciente oriental, né? E o paciente não tem dor, não. Assim, ele tá com dor, tô com dor, né? E a gradação da dor para eles é muito complicada, né? Atendi já criancinhas, mocinha de menos acho que tinha uns 9 anos de idade, uma lesão na mão, mãozinha assim, ó, a mãozinha assim, ó, aberta, e a gente lavando, anestesia, e ela só assim, né? O pai ali do lado, falando com ela, né? E deu tudo certo, né? Se fosse um menino nosso aqui, né? Sangue latino, aí era diferente, né? O comportamento. Então, a dor ela tem uma série de questões aí subjetivas, isso dificulta um pouco. Mas aí é a beleza do atendimento, é a arte, né? De se avaliar o paciente, né? Entender essa subjetividade que é envolvida, né? Na manifestação disso e entender também a questão do tempo de evolução, né? Que alguns quadros são mais agudos, mais rápidos, né? Evolução mais rápida, e outros têm uma evolução um pouco mais lenta, de acordo com a etiologia que está por trás do quadro, né? E assim, o exame complementar não é que ele nunca vai ser pedido, não. Tem situações que precisa mesmo, né? Mas a gente precisa estabelecer primeiro um diagnóstico sindrômico, fazer uma história clínica e uma anamnese. A partir daí, tendo o diagnóstico sindrômico estabelecido, eu vou selecionar o exame que seria mais bem vindo para ajudar naquele caso lá, né? Então, o que a gente quer que vocês consigam é estabelecer esse diagnóstico sindrômico e, a partir da suspeita, daquela condição subjacente, a gente pedir o exame que vai elucidar se é que precisa de exame. Às vezes nem precisa de exame, só a clínica já é suficiente, tá? E aí a gente vê que o exame complementar, quando a gente pede de qualquer forma, ele pode atrapalhar muito, ao invés de ajudar. Então, eu me lembro de ter visto aí pelo menos 2 vezes paciente no pronto-socorro com dor abdominal, né, uma dor em hipocôndrio direito, e aí no exame de imagem, na ultrassonografia, tinha um cálculo na vesícula biliar, e aí estavam dizendo que era para operar, e quando eu examinei não tinha nenhum sinal de irritação, assim, de humor negativo, tinha realmente uma dor no hipocôndrio direito, tá? Mas aí tinha sons pulmonares anormais, né? Tinha crepe, tinha ronco, né? E aí o paciente tinha pneumonia, né? Então a gente sabe que pneumonia, pelo menos até há pouco tempo atrás, né? Pelo menos até hoje pela manhã, não sei se sai algum artigo aí mudando a história, mas não é uma condição cirúrgica, né? É tratamento clínico. E aí a gente evitou operar a pneumonia, por quê? Porque a gente fez a clínica, né? A gente fez a avaliação clínica e a gente não se deixou levar apenas pelo exame complementar. Tem que ter muito cuidado com isso, né? E sempre pegar o exame complementar e confrontar com o que você está avaliando naquele caso, para saber se aquele achado é realmente relevante ou foi apenas um achado que não vai determinar a conduta, né? Porque o exame é complementar, né? Não é o exame essencial, o único que vai exclusivamente definir o caminho a ser seguido, né? E aí ele vai colaborar quando a gente estabelece uma avaliação clínica bem conduzida e pede o exame para ajudar. Então, assim, já vi pacientes que tinham dor persistente, né? Esse caso, o hipocôndrio esquerdo, e aí tinha, os exames mostravam doença diverticular, mostravam várias anormalidades, só que nada era compatível com o que os exames de imagem revelavam. Eu mantive esse paciente em observação, esse caso até a gente levou para um congresso, e aí depois aconteceu de surgir umas bolinhas na pele, né, umas vesículazinhas na pele do paciente e tal, e aí ela tinha, na verdade, era um herpes zoster, né? Não tinha nada de abdômen agudo mesmo, de situação de cirurgia, né? Então, a gente só conseguiu evitar a cirurgia para tratar esse herpes zoster, que a gente sabe também não é cirúrgico, porque a gente fez a clínica de maneira bem conduzida, a gente evitou essa provável iatrogenia, né? E aí tem outro detalhe, né? O paciente, às vezes, né, ele não aceita, né? Olha, eu não aceito não ter o diagnóstico, né? Eu quero saber o que eu tenho, é meu direito, e aí eu quero que o senhor peça logo uma tomografia, eu quero que o senhor peça logo uma ressonância. Será que esses exames realmente vão ser válidos, vão ajudar, né? Vão ser determinantes aí? Só um segundinho, vou voltar aqui a apresentação, tive que fechar aqui uma telinha. Será que eles vão fazer diferença? Aí tem que conversar com o paciente, é difícil, né? Mas a gente conversando, explicando para ele compreende. Tá? Às vezes não precisa pedir o exame, né? Às vezes o exame é dispensável, né? E o plano, às vezes, pode chegar para você, doutor, não peça não, doutor. Não peça não, senão eu vou diminuir a conta da sua consulta, viu? Não peça não, peça não. E aí, se o senhor não pedir exame, aí eu pago melhor para o senhor aí, né? Ou então, de repente, algum local que faz exame chega, doutor,
pode só pedir aí um examezinho para a gente dá uma bonificação para o senhor, né? Parceria aqui, então tem que ter bastante cuidado para não se envolver nisso, né? E trabalhar de forma errada, né? De maneira não ética, né? Então, existem essas pressões realmente em cima do médico, né? Isso é inegável, né? Isso. E assim, nem sempre a gente consegue dar o diagnóstico, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, não é demérito nenhum, mas a gente é capaz de estabelecer um diagnóstico sindrômico, né? Saber que tipo de abdômen agudo é, a gente vai discutir isso na segunda parte da aula. Então, pelo menos isso a gente é capaz de definir quando a gente faz a primeira etapa bem conduzida, né? E aí nós temos situações de ordem cirúrgica, situações de ordem clínica, né? Orbitando esse assunto, tem situações abdominais, que realmente são condições que geram abdômen agudo, tem doenças, condições extra-abdominais, que podem sugerir abdômen agudo, né? Então, por exemplo, a apendicite aguda é uma patologia eminentemente cirúrgica, né? Se você for olhar na literatura, você vai ver um ou outro trabalho mostrando tratamento clínico para apendicite. Tem de tudo, se você for procurar, você encontra, né? Mas, assim, o tratamento, em linhas gerais, é cirúrgico. Por outro lado, né, uma pancreatite aguda, né, mais de 90% aí, ela é dermatosa, tratamento clínico, normalmente não precisa de cirurgia, não, né? Então, já tem que diferenciar, nem tudo é cirúrgico, nem tudo é clínico, né? E tem situações extra-abdominais que podem gerar dor abdominal, né, uma dor referida ali, interpretada ali, e que pode, de repente, induzir você a operar sem necessidade. Dei exemplos aqui, né? Uma pneumonia de base pulmonar pode gerar uma dor irradiada, uma dor percebida no abdômen. Por exemplo, uma radiculopatia aí, pelo herpes zoster, pode também provocar uma sensibilidade ali, você pensar que, de repente, tem um abdômen agudo sem ser, né? Então, tem que ter bastante cuidado. E para diferenciar uma coisa da outra, é o exame clínico, né? É a anamnese, exame físico, tá? E aí as causas do abdominal são inúmeras, é tema para congresso, dá para fazer aí dias e dias de conversa só para ver essas situações aí que podem se mimetizar com o abdômen agudo. É claro que a gente vai procurar as mais comuns, né? As mais do dia a dia. Então, pneumonia, já coloquei aqui, vi 2 casos aí, pelo menos, né? Infarto, não tive nenhum caso, mas tem histórico de colegas que tiveram pacientes que tinham, né? Especialmente de parede inferior, né? Da enjoo, vômito, né? A dor epigástrica, de repente, se não tiver cuidado, você pode operar, né, um paciente com infarto. E aí, realmente, a morbidade aumenta muito, né? Não é um tratamento adequado para infarto do miocárdio e a laparotomia, né? E aí tem várias situações, outras menos comuns, que pode também provocar. Buscar as mais comuns, as mais do dia a dia, né? As doenças raras, elas podem acontecer, vão acontecer eventualmente, mas vamos focar no que é mais do dia a dia, tá? E existem aquelas situações que o paciente chega com uma dor, tá, que não caracteriza nada, aquela dor inespecífica, né? Você não consegue fechar o diagnóstico, e às vezes até uma verminose pode gerar isso, um quadro viral, que eles adoram esse diagnóstico, né? Também, uma dor psicossomática, né? Que tem de repente, não tem uma base orgânica, pode gerar dor abdominal, né? Eu já tive a oportunidade de operar 2 pacientes com dor psicossomática, né? E a gente operou porque não havia outra condição que nos permitisse ter essa certeza diagnóstica. Então, a gente só teve a certeza de que era psicossomática depois da cirurgia, né? É possível que aconteça. Eventualmente, vocês vão ver pacientes com esse perfil aí. E outras condições funcionais também, como colo irritável, podem gerar dor abdominal e podem, às vezes, até induzir, né, um tratamento cirúrgico, né, induzir você se você não tiver o devido cuidado. Eventualmente, se você não tiver cuidado, você pode acabar indicando intervenção numa situação que não teria intervenção, ou internamento onde não precisaria de internamento. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque às vezes o paciente tem uma dor que não caracteriza nenhuma doença, uma dor que tem um início recente, por exemplo, começou tem 2 horas, de repente você faz um Buscopan composto, o paciente está bonzinho, né? Não tem mais nenhum tipo de anormalidade. O que era essa dor? Você não tem como estabelecer o diagnóstico. Se a dúvida persiste, dê alta com orientações, acompanhe esse paciente, né, a nível ambulatorial, peça exame complementar, de acordo com a necessidade, cada caso é um caso, né? Mas dor psicossomática não é um absurdo, ela acontece, e às vezes só uma cirurgia para realmente afastar outras condições, né? Não é uma coisa do dia a dia, mas que pode acontecer, né? E um dos principais pontos aqui é a questão do raciocínio clínico, né? Você já fala isso várias vezes. Então, anamnese, exame físico, você vai ter condições de estabelecer um diagnóstico sindrômico, você vai ter dentro daquele diagnóstico sindrômico as possibilidades mais frequentes
dentro de cada categoria que a gente vai discutir adiante. E aí, se você tiver dúvida, pede o exame que é mais adequado para aquele caso. A gente vai ver, em linhas gerais, aqueles exames que são mais adequados, que trazem mais informações de acordo com a suspeita clínica. Aquele caso do senhor Ramiro, a gente vai discutir aqui também para fazer essa contextualização. Né? Os dois elementos fundamentais, né? Anamnese e exame físico, e aí a gente consegue estabelecer o diagnóstico, pelo menos o sindrômico aí, a grande maioria dos casos aí, a grande maioria a gente consegue direcionar bem. Da mesma forma também, se eu não consigo fazer um exame clínico bem feito, eu posso ter dificuldade e induzir erro, né? Por isso que é tão importante a gente focar nesses dois elementos fundamentais da avaliação desses pacientes. Tá? Na anamnese, tem algumas questões que são importantes, né? A questão da idade, né? Existem algumas patologias que são mais comuns em determinadas faixas etárias, né? Os idosos, né? Principalmente, a gente tem que ter um cuidado maior, porque eles evoluem, tem uma chance maior de catástrofes abdominais, né? Catástrofes vasculares, né? Aneurisma de aorta, isquemia mesentérica. Então, são pacientes que podem ter formas mais graves, então a gente tem que ter um pouco mais de carinho com esses pacientes de mais idade, né? Patologias associadas, né? Doenças que podem modificar a maneira da pessoa manifestar aqueles sintomas, né? Um diabético descompensado, de longa data, uma neuropatia diabética pode gerar menos dor do que a gente pensa. A gente esperaria muita dor, aquele paciente ele tem bem pouquinha dor, né? Então, essa desproporção ela pode acontecer nesses pacientes, paciente transplantado também, né? Imunocomprometido, paciente que tem doença reumatológica, faz uso de imunossupressor. Então, essas condições todas, elas acabam adulterando a evolução natural das doenças e acaba tendo uma manifestação clínica diferente do que a gente espera. Cirurgias prévias, enfim. No caso da mulher, o atraso menstrual, né, muito importante também, né? Mulher em idade fértil, né? Com atraso menstrual, né, igual a meninoma, né? Então, pensar nisso, tá certo? Mulher em idade fértil, com atraso menstrual, pensar na possibilidade de gravidez. E aí você não vai perguntar se ela está grávida, não pergunte não. Pergunte se ela tem atraso menstrual, né? A regra está direitinho, está errado, está atrasando, está exagerado. Então, pergunte dessa forma, porque se você perguntar que está grávida, gravidez já é um diagnóstico, né? E aí ela pode, de repente, por alguma razão, não querer falar, o pai está ali do lado, o namorado está ali do lado, então, às vezes, pode dificultar a coleta das informações. Não vamos perguntar se está grávida, vamos perguntar se tem o ciclo normal, se está normal, se tem atraso menstrual. Tá? E aí as características da dor, né? É uma dor, como é que é essa sua dor que você está sentindo? O senhor Ramiro ele descreveu para a gente lá um pouco, né? Como é a característica da dor que ele falou, né? Uma dor que vai e volta, parece uma dor meio difusa. Então, essas são características bem interessantes para a gente poder direcionar nosso raciocínio clínico, né? Cirurgias prévias, né? A gente perguntou para ele, a gente fez esse questionamento aqui, em geral, a gente perguntou para o senhor Ramiro isso aqui, né? São pontos muito importantes, chaves, né? Que a gente deve valorizar quando a gente está diante de um paciente com dor abdominal. Tá certo? Tá? E aí nós temos os tipos de dor. Né? A dor visceral, a dor somática, a dor referida. Vamos falar um pouquinho sobre esses padrões de dor. O caso do seu Ramiro, o que vocês acham? Que tipo de dor era que ele estava apresentando? Aqui não tem problema não, aqui pode chutar. A gente está em família aqui, não tem problema nenhum. Se você achar que é um ou outro, pode dizer aqui. Agora, vale a pena dizer por quê, né? Também, né? Tem que ser um chute meio consciente, né? O que vocês acham aí? Do visceral, boa, gostei. Com firmeza, gostei da firmeza da colocação. E aí, o que você acha que foi do visceral? O que chamou a atenção para você do visceral? O que você acha? Intermitência, professor. Pronto, isso aí. Disse que ia voltar. Perfeito. Então, esse é um ponto fundamental, né? A dor em cólica, né, é o termo que normalmente a gente utiliza, né? O que está por trás é o quê? Normalmente é uma onda peristáltica, né? Como é que é a onda peristáltica? Ela passa, relaxa, né? Passa, relaxa. Então, quando ela passa, gera dor. Quando ela passou ali, aliviou, né? Então, o recém-nascido, né? O lactente, ele tem uma dor bem característica, né? Ele chora e dorme. Chora e dorme, né? É a cólica do bebezinho, né? Do recém-nascido. Então, é típico também. Então, você tem um elemento fundamental, seja distensão ou contração vigorosa de víscera oca. É o elemento anatômico, né? Digamos assim, o elemento funcional que está por trás da dor protopática. E o seu Ramiro, realmente, ele tem um padrão bem característico, né? Aquela dor covarde, aquela dor que vai e vem, não deixa a pessoa sossegada, né? Então, a dor visceral, né, tem
origem nas vísceras, né? Ela tem uma característica de ser mais difusa, mal localizada, normalmente é na linha média, né? Normalmente você tem fenômenos autonômicos. O que seria isso? Sudorese, palidez, né? Vômito. Então, são sintomas que estão normalmente associados a esse padrão de dor. São fibras C, a mielínica, né? Que faz a condução, e normalmente a percepção ela é na linha média, mas não vamos esperar que o paciente vá apontar para a linha média, não. Às vezes ele vai... É uma dor assim, doutor, é uma dor espalhada. Às vezes ele não consegue dar essa interpretação. Quando o paciente consegue delimitar, ajuda bastante. Se for mais na região epigástrica, seria aquela víscera relacionada com o intestino anterior primitivo, né, embrionário. Mesogástrio, né, intestino médio primitivo. E o baixo ventre, né, seria a dor do intestino primitivo posterior. É alguma coisa, Miss? A caneta do sábado. Caneta do sábado. Não está aqui, não. Me perdoe, viu, pessoal? Tudo bem. Pronto. Então, em linhas gerais, seria isso, tá certo? Então, a dor mal localizada, vai e vem, tá? Normalmente, o paciente, quando consegue, ele fala que é na linha média, tem fenômenos autonômicos associados, e o que está por trás seria distensão ou contração vigorosa de víscera oca. É a dor do Sr. Ramiro, né? Então, alguma coisa que está gerando isso aí, dele está caracterizando aquele sofrimento dele, tá? A dor somática, o que está por trás, seria uma irritação do peritônio parietal, né? É conduzida pelas fibras mielínicas, né? Fibras A. Tem uma localização precisa, o paciente consegue apontar com o dedo onde incomoda, e se for muito intensa, pode ter uma contratura na musculatura abdominal ali, né? Pode ter uma contratura, se for difusa, pode ter um abdômen tábua, o paciente mal consegue se deitar, fica meio contraído, né? E não consegue relaxar, mesmo depois do analgésico, tá certo? Então, mesmo depois do analgésico, não vai mudar isso aqui, porque o elemento fundamental, a irritação do peritônio continua, tá certo? É uma dor contínua, é diferente daquela dor que a gente acabou de falar, ela não para, ela é uma dor que não cede de forma alguma e ela vai agravando, tá? Ela pode inicialmente ser localizada, depois piorar, ela pode ser logo desde o início disseminada, tá? E, não raro, ela tem essa contratura da musculatura abdominal. Então, dor somática é uma dor diferente, que o elemento fundamental é a irritação peritoneal. Tá? Seu Ramiro, tem irritação peritoneal? Vocês lembram do exame físico dele? Quando a gente palpou, o que ele descreveu para a gente? Eu acho que ele não tinha dor, né, professor? Isso, né? Não, tá legal, tá bem, não. Quer dizer, não tinha irritação. A gente estava palpando, não estava incomodando, né? O que tinha era um hipertimpanismo, que ele também não se queixava de dor, né? Porque quando a gente está percutindo, se tiver com irritação, ele fala. Você percuta assim, dói, né? Irrita o peritônio também. Então, provavelmente ele não tinha esse tipo de dor aqui, pelo menos não até aquele momento, certo? E tem um outro tipo de dor, que é uma dor híbrida. Tem elementos de dor somática e elementos de dor visceral, tá? Então, a chave é você aprender os padrões desse tipo de dor. Então, normalmente, a dor ela é percebida distante do local onde está sendo desencadeado o incômodo, né? O estímulo doloroso. Por exemplo, a dor da cólica biliar, que a gente chama de cólica, né? Mas nem deveria ser cólica, porque o padrão é diferente, né? Não é aquela dor que vai e vem. O padrão da dor de cólica biliar e cólica nefrética, ela vai assim, ó, com o tempo e fica lá em cima, né? E segura lá em cima. É diferente da cólica, que a gente fala, né? Mas aí é um termo consagrado, né? Cólica biliar, cólica renal. Então, a percepção da cólica renal, como é que é? É uma dor na loja renal que se irradia, né, para a bolsa escrotal do mesmo lado, do estímulo, né? No caso da mulher, do grande lábio, né? Da região genital. Né? No caso da cólica biliar, como é que é? É uma dor que tem início ali na região ali do hipocôndrio direito e vai para a região interescapular, né? Então, como é a dor da irritação frênica? A gente vê muito isso no pós-operatório de cirurgia laparoscópica, né? Distende o diafragma, aí o paciente tem dor no ombro, né? É uma dor no ombro, mas não é uma dor do ombro, né? Ela é percebida lá, mas a semiologia do ombro é normal, não dói, entendeu? Então, é uma dor referida que o paciente percebe no ombro, mas ela não é do ombro. Então, é uma dor percebida distante do local onde foi estimulado. E a chave para a gente entender essa dor é aprender os padrões existentes. É claro que o paciente ele pode descrever de uma forma um pouco diferente.
tá? Mas é uma coisa que a gente leva em consideração o padrão da dor, tá? Vai nos ajudar a interpretar aquele tipo de dor e, a partir daí, a partir do tipo de dor, a gente vai imaginar as condições que estão por trás daquela dor. E aí a beleza da história, né? De interpretar, a partir desses elementos subjetivos, a gente dá um raciocínio para isso aí, estabelecer o diagnóstico sindrômico e o exame que seria mais adequado para aquele caso. Então, a gente vai ter que caracterizar a dor. Pelo fato dela ser subjetiva, difícil, né? Tem aquelas variantes todas, mas a gente precisa explorar, no bom sentido, as informações, né? Como é que é essa dor, né? É uma dor em que região, né? A intensidade, né? Ela leve, média. Pelo que ele estava demonstrando lá, a gente não perguntou, mas pelo comportamento dele, parecia uma dor intensa, né? Ele fazia faces de dor, faces de sofrimento, ele descrevia muito bem tudo isso. Então, para mim, pelo menos eu não perguntei, mas pelo comportamento dele, parecia ser uma dor de grande intensidade, né? A duração também do quadro doloroso, se tem sintomas associados. Você observa que essas características, praticamente, a gente esmiuçou com ele, naquela conversa com ele, rapidinho, direcionado, a gente conseguiu ver esses detalhes todos aqui, né? E no exame físico, né, é avaliar o paciente como um todo, o comportamento dele, né? Se ele está mais paradinho, se ele está mais inquieto, se ele dali a gente não conseguiu ver, mas como ele chegou na sala, se ele vem andando normalmente, se ele veio tudo recurvado. Então, isso tudo ajuda a gente a compreender o tipo de condição que está por trás, né? Se tem febre, se não tem, se tem vômito, se não tem, se tem hipotensão, se tem taquicardia, sudorese, tudo isso a gente vai analisar no contexto. E quanto mais grave a condição, a doença mais evoluída, né, mais comprometido o estado geral do paciente, mais desidratado, né, mais debilitado, né? Quanto mais agudo, mais uma fase inicial, normalmente o paciente não está tão comprometido assim. Então, quando você tem queda do estado geral, isso significa já uma doença que já está um pouco mais avançada, certo? E aí, no exame físico do abdômen, né, em linhas gerais, a gente não fez ali uma inspeção, né, o software não permitiu, mas, assim, pela percussão, né, eu imagino que estava um pouquinho estendido, né? Aquele abdômen deveria estar um pouquinho estendido, pela característica da percussão que vocês ouviram lá. Parecia um tamborzinho, né? Então, aquilo ali é característico de um hipertimpanismo, né? A ausculta, vocês fizeram a ausculta, vocês perceberam, né? Os sons ali estavam aparentemente aumentados, né? Os borborigmos, né? O som metálico característico, vocês nunca mais vão esquecer, tenho certeza, tá? E a percussão também você vai avaliar, né? Se tem dor, se não tem dor, não só o som, mas se tem dor, se não tem dor, né? Tá certo? E a palpação, você vai palpar e vai ver se tem dor, se não tem, se tem megalia, tudo isso você vai avaliar durante o exame físico do paciente. Né? São informações muito, muito importantes, né? E na ausculta, eu acabei falando só do borborigmo, mas você pode ter uma diminuição do ruído, você pode ter ruído normal, você pode ter uma ausência de ruídos, né? Então, são sinais característicos que você pode encontrar. Uma coisa que eu chamo a atenção, voltando um pouquinho, né, a questão do comportamento do paciente, né, se o paciente ele chega andando normalmente, ele está inquieto, se senta, se levanta, se deita, vai, mexe para um lado, mexe para o outro, a cabeça para um lado, mexe para o outro, o corpo para um lado, para o outro, então, certamente, ele não tem irritação peritoneal, porque quando ele tem irritação, ele fica parado. Ele não mexe nem a cabeça, ele fica parado, porque ele descobriu que quanto mais ele mexe, pior fica. Se ele tosse, você pede para ele tossir, ele não tosse. Ele para, porque desencadeia dor, desencadeia sofrimento. Então, quanto menos ele se mexer, mais paradinho ali, tá? É uma característica, parece ser, né, uma irritação peritoneal. Se ele está inquieto, isso já fala em favor de uma dor de outro tipo, né? Ou uma dor referida, ou uma dor visceral, tá? Então, isso só no comportamento do paciente, só na maneira de ver o paciente se comportar, como ele anda. Então, quando tem irritação, é muito comum o paciente dizer assim, olha, no caminho, doutor, cada lombada que eu vinha era uma dor grande que eu tinha. Quando faz a lombada, faz meio que um alto Bloomberg, né? As vísceras se movimentam dentro do abdômen. Então, se estiver irritado, pode piorar a dor. E se você faz uma percussão, faz um micro Bloomberg, né? Faz um movimentozinho suave ali, das vísceras naquele peritônio inflamado, e aí você pode estar também diante de um paciente com irritação peritoneal. A irritação peritoneal é um elemento fundamental aqui. Quando a gente está diante de um paciente com irritação peritoneal, a gente muitas vezes precisa da opinião do cirurgião, porque não raro esse paciente vai precisar de uma cirurgia. Tá certo? Então, atenção para os sinais de irritação peritoneal, certo? A tosse voluntária que eu falei, o paciente vai tossir, né? Ele vai pensar que você está observando outra coisa, alguma coisa do tórax, alguma coisa da... Não tem nada a ver, você está olhando o abdômen, está vendo se ele tem dor abdominal quando ele tosse, né?
toque retal você não vai fazer em todos os pacientes, sistematicamente, mas no paciente que tem um quadro obstrutivo, né, está sem evacuar, né, parece ser um quadro obstrutivo, então você pode fazer um toque retal, assim, especialmente os pacientes idosos, né? Você pode ter uma chance maior de encontrar um tumor de reto. Já aconteceu comigo, já avaliei pacientes e tinha realmente tumor de reto. E aí só um exame físico já matou a charada, como se diz, né? O exame ginecológico não é sistemático, mas no caso de mulheres com atraso menstrual, né, com anormalidades no ciclo menstrual e com dor abdominal, você pode fazer, de repente, um toque bimanual, né? Você toca a vagina, palpa o baixo ventre, vê se encontra alguma esteromegalia, alguma massa para-uterina dolorosa, né? De repente você tira a luva, está lá a luva cheia de sangue, né? Ou de repente você tira a luva, vem cheia de pus, né? Então são características importantes que ajudam a gente também a estabelecer o diagnóstico e sem nenhuma tecnologia, só com a técnica, só com o conhecimento de como fazer a avaliação bem feita do paciente, né? Então lembrar do idoso. O idoso comorbidades, idoso tem mais tempo de vida, não raro fez várias cirurgias, então não raro é um paciente vasculopata, então ele pode ter de repente um aneurisma, ele pode ter alguma ateromatose, então ele pode ter várias condições que podem gerar aí a possibilidade de doenças mais graves ali por trás daquela dor abdominal, tá? O imunocomprometido, né, o paciente HIV positivo, o paciente transplantado, né, o paciente que tem doença reumatológica que faz uso crônico de imunossupressores. Todos esses pacientes são pacientes que evoluem de forma diferente. Então, a gente pensa que ele vai ter uma irritação tremenda do peritônio e ele não tem. Ou ele tem uma dor menor. A gente esperaria estar com um abdômen tábua, não está. Aquela irritação, né, daquela descompressão brusca dolorosa, mas não tem aquele abdômen tábua. É um pouco diferente do que a gente esperaria, né? E essa forma de manifestação, que não é o padrão, ela acontece devido a isso, devido a essas condições aí, que o paciente se defende mal. Então, consequentemente, evolui de forma de maneira diferente do que a gente espera, né? A mulher em fase reprodutiva, né? Lembrar que a mulher pode estar com meninoma, né? Pode estar grávida, gestante, então na primeira fase da da gestação ela pode ter náusea, pode ter vômito, né? Devido à questão hormonal. No final da gestação, pelo deslocamento das vísceras, né? Pela esteromegalia gravídica, então um Bloomberg que aqui vai lá para cima, né? Muda o posicionamento das vísceras, então muda também essa forma de avaliar, a gente tem que lembrar disso, tá? E a mulher em fase reprodutiva também pode ter as doenças inflamatórias pélvicas, né? Ela pode ter aí as DIPs da vida, né? Então pode ter essas doenças, DSTs, que podem gerar dor abdominal do baixo ventre, confunde muito às vezes com apendicite aguda, tá? Uma coisa que ajuda muito é quando tem corrimento, tem leucorreia. A leucorreia é uma coisa que ajuda muito a gente a direcionar esses pacientes para uma doença inflamatória pélvica, que é uma doença que o tratamento é clínico, né? Você não vai operar toda paciente que tem DIP, né? O tratamento normalmente é conservador, tá certo? Isso, né? E aí o paciente idoso tem detalhes, né? Às vezes a dificuldade de anamnese, não escuta bem, tem sequela, doença neurológica, não consegue informar bem, às vezes o acompanhante, o cuidador sabe mais informação do que o próprio familiar, né? Até mais informação do que o próprio paciente. Então, às vezes a gente precisa chamar para ajudar a compreender. Às vezes o filho não sabe nada, né, do caso dele, né? O exame físico também pode ser dificultado, o paciente desorientado, né? Pode dificultar essas catástrofes vasculares que eu já falei, e nesses casos, não raro, a gente precisa deixar em observação, às vezes precisa internar, para a gente poder ter esse diagnóstico mais fácil, porque a avaliação desses pacientes é mais difícil. Se a avaliação clínica é mais difícil, o diagnóstico retarda, e aí a conduta retarda também. Então, não raro o paciente idoso com dor abdominal é um desafio maior, às vezes precisa ficar em observação, e não raro precisa de fazer alguns exames aí para elucidação, né? A mortalidade, né, aumenta consideravelmente. Estou perto de acabar aqui essa primeira parte. Quem for ter a outra aula prática pode ir, não se preocupe, a gente está gravando aqui, pelo que eu vi. A gente vai disponibilizar para vocês aqui está gravando, está aqui, ó, e a gente passa para vocês a aula completa, não se preocupe não, certo? E não deixe de assistir, tá certo? Quem não tiver oportunidade, não deixe de ver e revisar, e não façam na véspera da prova, porque muita informação vai acabar confundindo. E a gente não vai pegadinha nenhuma, é a base, né? É o essencial que vocês precisam ter diante de um paciente. Ninguém vai colocar pegadinha não, certo? Coisa de rodapé não.
Muito bem. Então, paciente, quanto maior a idade, mais difícil escolher a história, mais difícil examinar, o exame físico fica mais, né, comprometido, a clínica fica mais comprometida, o diagnóstico fica mais difícil. E aí, quando o diagnóstico fica mais difícil, aumenta a mortalidade desses pacientes também, né? Por quê? Porque cai a exatidão diagnóstica, tá? Por quê? Porque é mais difícil escolher, é natural, a gente espera, a gente sabe que é uma dificuldade maior. E nesses casos, a gente está mais, digamos assim, propenso a pedir exame complementar, porque não é raro a gente ter dificuldade de ter o diagnóstico desses pacientes. Né? Pacientes HIV é uma população cada vez maior, né? Houve um avanço muito grande no tratamento desses pacientes. Paciente compensado, está bem, né? Mas, assim, muitas vezes, pacientes abandonam o tratamento, né? Não raro ficam aí à margem do tratamento e podem evoluir com imunossupressão, tá? E não raro eles vão evoluir de forma pouco comum, né? Você pode ter agentes aí oportunísticos, né? Evoluindo com formas, de repente, uma gastroenterite que pode evoluir com uma perfuração intestinal, né? Não é comum isso acontecer, mas no imunocomprometido, isso pode acontecer. Então, são pacientes que a gente tem que ver com um pouco mais de carinho também, assim como o idoso, pedir mais exame, ter um pouco mais de calma, tá? Normalmente, exames complementares são bem-vindos nesses casos. É claro que cada caso é um caso, cada situação é o caso concreto que a gente tem que avaliar, mas a gente está perdoado se a gente tiver dificuldade, não é um absurdo, né? Então, você pode ter uma situação clínica, uma gastroenterite que piorou, uma perfuração e ter que operar, e, de repente, uma situação, uma apendicite aí, que o paciente está lá com uma dorzinha, não tem aquela peritonite, e o apêndice lá evoluindo, né? Praticamente para ter uma perfuração para o paciente ter algum tipo de manifestação mais consistente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, porque a maneira deles evoluírem é errática, é pouco comum, não ser aquele padrão que a gente espera. Tá? Mulher de idade fértil, né? Lembrar do meninoma, que a gente já falou algumas vezes aqui, né? Em tom de brincadeira, mas não esqueçam disso, é muito importante. Tá? Então, lembrar também das doenças inflamatórias, né? As DSTs que podem gerar dor abdominal, tá? Tanto a questão da gravidez em si, como as DSTs também, tá certo? Afastar, né, a possibilidade de gravidez, né? Não, mas eu uso anticoncepcional, né? Eu fiz laqueadura, eu tenho voto de castidade, né? Mas assim, está com atraso menstrual, pensem nessa possibilidade, peçam um exame complementar, explica a paciente normalmente ela colabora, ela entende. Eu nunca vi a paciente se negar a fazer o exame quando você explica direitinho para ela. Tá? Nunca vi ter dificuldade alguma. Tá? Olha, eu sei que não é, você está dizendo que não é, mas nós precisamos fazer por uma questão de protocolo. Né? É protocolar esse exame. Então, eu vou solicitar. Aí solicita, dá negativo, tranquilo. Se der positivo, você ajudou também a conduzir o caso, né? Evitou problemas de poder acontecer. Tá certo? Né, observar, né, que não raro a mulher pode estar grávida, né? Então, uma coisa que a gente não deve deixar, não pode deixar de lembrar, né? No primeiro trimestre da gestação, né, aqueles sintomas mais relacionados ao beta, HGT, né, que está muito alto, pode dar náusea, vômito, a gente pode pensar que é alguma coisa de gastrointestinal, mas não tem nada de gastrointestinal, é hormonal mesmo, relacionada à gestação, e na segunda metade da gestação, especialmente no final da gestação, você tem esse deslocamento de vísceras que pode dificultar um pouco o diagnóstico, né? E aqui uma coisa bem interessante, né? A principal causa de cirurgia de urgência, né, nessas gestantes aí, né, quando a gente exclui naturalmente as causas obstétricas, o que vocês acham que é? A principal causa de cirurgia de urgência na gestante quando você afasta as causas obstétricas? Apêndice, professor. Apendicite aguda, exatamente, certo? Por quê? Porque é a principal causa nas mulheres não grávidas. Tá? A mulher grávida tem apêndice do mesmo jeito, então não muda. Certo? Não, será que não é hernia umbilical, não é alguma vesícula, né, que dá também? Então, a colestite ali, não, nada disso. Então, é apendicite aguda. Por quê? Porque na mulher não grávida, né, é apendicite aguda. Então, na mulher grávida, do mesmo jeito. Tem apêndice do mesmo jeito, tá certo? Então, é uma dica que eu dou aqui para vocês não esquecerem disso. Cuidado, né, com aqueles diagnósticos, o paciente chega, tá com uma dor no baixo ventre, chamada de urina normal, né, de repente você dizer que é infecção urinária, sem ter certeza, você tem que colocar isso por escrito, olha, é uma hipótese, né, pode ser infecção urinária, não temos certeza, é uma hipótese, vamos avaliar, vamos acompanhar, a senhora vai para o consultório. Fiz muito isso, que o paciente do pronto-socorro tinha dúvida diagnóstica e orientava o paciente a acompanhar comigo no consultório.
Então, já acompanhei várias vezes o paciente dessa forma e tenho certeza que conduzi melhor o caso, porque eu avaliei o paciente com o tempo, e o paciente é dinâmico, né? A manifestação pode mudar com o passar do tempo. Se você não tem consultório, volta para o pronto-socorro. Se você piorar, volta para o pronto-socorro. Escreve lá, senti isso, volta para reavaliar, né? Porque você tem uma hipótese diagnóstica, não temos ainda certeza. Se você não tem certeza, diga que não tem certeza. Se você fechou o diagnóstico, diga que fechou o diagnóstico. O que você não pode fazer, não deve fazer, é criar um diagnóstico sem ter certeza, né? Você construir um diagnóstico sem ter elementos para fazer esse diagnóstico fechado, né? E ser transparente para o paciente, colocar no prontuário que é uma hipótese diagnóstica, tá? E às vezes o paciente ele pode ter simplesmente uma dor abdominal a esclarecer, isso não é nenhum problema. Olha, o senhor tem uma dor em investigação, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. O senhor vai ficar em observação, nos pedir exames complementares. O senhor vai para casa tomando esse medicamento aqui, vai procurar o seu médico para avaliar. O senhor vai para casa com esses medicamentos aqui, vai fazer esses exames aqui, vai voltar para o socorro. O senhor vai para casa, vai tomar esses medicamentos e vai me procurar no consultório, que eu vou lhe acompanhar, certo? Se você tem dúvida, diga que é a esclarecer, tá? Ou você não, eu tenho uma gastroenterite, é uma hipótese diagnóstica, mas está em investigação. Eu não tenho ainda certeza diagnóstica, não tenho como fechar esse diagnóstico, tá certo? Então, se for gastroenterite, beleza. Se for gastrite, beleza. Se for infecção urinária, não tem problema nenhum. O que não pode é você achar que é, não ter certeza e dizer que é, sem ter certeza. Você tem que ser transparente. Se é uma hipótese, diga que é hipótese. Certo? E se você tem dúvida, exatamente do que se trata, olha, você tem uma dor abdominal em investigação. Eu não posso estabelecer diagnóstico. Certo? Não tenho elementos que me permitam estabelecer o diagnóstico com certeza. Tá? Resistam, né? O paciente ele não vai aceitar muitas vezes, mas tenha calma, né? Dentro do possível, explicar, discutir direitinho, explicando, o paciente ele concorda, nunca vi nenhum se negar a aceitar isso. O paciente ele, muitas vezes né? Ele quer um diagnóstico, mas nem sempre a gente é capaz de dar, não é matemático, é medicina, tá? Começa com M, né? Mas é diferente, então começa com M, termina com A, mas é diferente, a maneira de raciocinar é diferente, não é matemática. Então, eu posso ter situações de incerteza, isso é natural, faz parte da medicina, a gente precisa lidar com isso, né? Reavaliar o paciente, como eu já falei diversas vezes aqui, se tem dúvida, reavalie o paciente, que é dinâmico, isso pode mudar com o passar do tempo, e medicar o paciente, tá? Mas medicar o paciente, será que não vai atrapalhar o diagnóstico, hein? Será que vai dificultar as coisas para mim, né? Então, seja transparente. E aí eu vou medicar o paciente com dor, não tenho certeza, mas será que se eu medicar vai atrapalhar, né? Antigamente, né, no início do século XX, se dizia que não podia medicar, né, porque podia ia dificultar, retardar o diagnóstico, né? Só que isso caiu muito tempo já, isso aí é velho, isso aí, ninguém usa mais isso não. O que fica é que você tem que fazer analgesia. Se chegar com dor no pronto-socorro, medique, pode me medicar, não tem problema não. Inclusive, eu já adianto aqui, não sou alérgico. Então, pode fazer o remedinho lá para dor que não vai ter nenhum problema. Ele até perguntou lá para o senhor Ramiro, ele falou que é bem alérgico, né? Tem que ter cuidado na analgesia para ele. Então, assim, ver se é alérgico e fazer o medicamento, tá certo? E vem vários, aqui é só um para ilustrar, tem vários, se você colocar lá os termos MESH, né? De abdominal pain, né? E analgésia, né? Você vai encontrar vários trabalhos bem conduzidos, né? Metodologicamente, que mostram que não há nenhum problema de você medicar o paciente. Mas eu posso usar opioide também, doutor? Será que eu posso fazer morfina também? Não vai? Pode fazer, mas não vai modificar, não, o diagnóstico. Olha, se tiver com peritonite, não se preocupe que o opioide não vai tratar, não vai resolver a peritonite, não. A peritonite vai continuar existindo. Você vai diminuir a dor, mas você vai ter que examinar o paciente de novo, tá certo? Então, você vai medicar, vai diminuir a ansiedade, vai relaxar a musculatura. Se for uma contração voluntária, se for uma contração involuntária, não vai relaxar. Se ele tiver abdômen tábua por peritonite, vai continuar com abdômen tábua. Então, não tem justificativo para não fazer o medicamento. Então, você tem que medicar, sim. Agora, você tem que medicar e examinar, né? Você não pode chegar lá, e aí, beleza? O paciente, beleza, né? Uma evolução digital, literalmente, da alta paciente. Não, você tem que examinar o paciente, né? Claro que vai estar melhor alguma coisa, o analgésico serve para isso, mas você vai examinar. E quando você examinar, você vai perceber que continua com aquela peritonite, ou não. De repente, o paciente estava com uma dor inespecífica, né? E você medicou, aliviou, está resolvido. Qual o diagnóstico? Não sei. Mas é abdômen agudo? Pouco provável.
estava com uma dor intensa, chorando de dor, né? Medicou com o Buscopan, ficou bom, não está sentindo mais nada, exame tudo normal, né? É peritonite isso? Não deve ser, né? É um abdômen agudo? É pouco provável, né? Então, assim, analgesia é bem-vinda, é necessária, tem que ser feita, viu? Só cuidado com a alergia. Vou tratar lá seu Ramiro, tem cuidado. Se for fazer a dipirona da vida aí, vai complicar. Né? A alergia antispasmódica é menos comum. Eu faria antispasmódico ali, né? Mas com dipirona, não. Então, a analgesia é segura, humana, ajuda, o paciente fica mais relaxado, permite um exame mais bem feito, né? Tem que examinar o paciente. Se fizer analgésico e não examinar, não vale. Tá certo? Só melhorou a dor? Claro que melhorou a dor, né? Claro que vai melhorar a dor, né? E se você puder, você examinar melhor ainda. Você diminui o viés, né? Entre examinadores. Né? Tá? Exame complementar, claro. Se eu for pedir só por pedir, não adianta, né? Então, eu tenho que pedir baseado no raciocínio clínico. Ele vai ter que ser avaliado em conjunto com o quadro clínico. Né? Então, se for solicitado, tudo bem. Agora, tem que ser com um lastro de raciocínio clínico. Senão, não vai ajudar, vai atrapalhar. Né? Tem vários exames aí, é extenso, né, a quantidade de exame. O hemograma ele sempre é bem-vindo, é um exame simples, barato, rápido de fazer. Tá? Quando é elevado, né, aponta para um processo inflamatório, né? Normalmente um processo infeccioso que pode estar associado. A proteína C reativa é um exame que eu gosto muito, quando ele dá muito elevado, né? 160, 180, então há um processo inflamatório, talvez um processo infeccioso. Se a proteína C reativa está negativa ou muito baixa, então não deve ter um componente inflamatório, né? Então, naquele caso lá do senhor Ramiro, se eu tivesse pedido a proteína C reativa, devia dar negativa ali, tá? Porque não tem processo inflamatório, certamente ali, tá? Ali deve ser só um quadro, né, visceral mesmo. A gente vai discutir as possibilidades ali, né, mas não deve ter alteração, não. E o hemograma, lembrar que pode dar uma hemoconcentração, né? Desidratado vai dar um aumento. A amilase de Paz, quando a gente pensa em pancreatite, né? Lembrar que outras patologias podem gerar também hiperamilasemia, né? Obstrução pode levar a um quadro de elevação de amilase, né? O seu Ramiro ali, talvez, se eu pedir amilase, talvez dê um pouco alterada, né? E aí, é pancreatite? Né? Não parece ser pancreatite, né? Então, lipase já é mais específica, né? Para pensar em pancreatite. Eletrólitos, né? Talvez ele dê alguma alteraçãozinha, né? Talvez o potássio ali, não sei, né? O sódio, talvez, o potássio caia um pouquinho, né? Estava vomitando, né? Perde eletrólitos, né? Então, é uma possibilidade que pode ter. O cloro pode cair também, né? Muito vômito, tem que ver direitinho. Tá certo? Ele já tinha ali um sinalzinho ali de uma espécie de pré-renal, né? Pouquinho ali, uma tendênciazinha, né? De repente pode ter alguma alteração, né? Então, sumário de urina, né? De acordo com o caso, né? Beta-HCG em mulheres em idade fértil, né? Considerar, especialmente naquelas que têm um atraso menstrual. E se for pedir exame aí sem critério, não vai ajudar, não. Vai atrapalhar você, viu? Tá? A rotina radiológica do abdômen agudo, né? Que seria um raio-x de tórax paciente em pé ou sentado, ideal, né? E o paciente em pé e deitado, o raio-x de tórax, normalmente a gente faz só em incidência, né? De preferência PA, né? E aí a gente vai procurar o quê? Vai procurar, né, distensão de alça, né? A gente vai procurar se tem pneumoperitônio, né? Seria um bom exame naquele caso lá do seu Ramiro. Por quê? Porque o raio-x, ele conversa muito bem com gás, né? Ali, aparentemente, ele tem um quadro, né? É um quadro meio que obstrutivo, né? Então, um quadro obstrutivo, né, das principais causas seria, a gente vai discutir daqui a pouco, aderências pós-operatórias. E ele falou que tem várias cirurgias. Então, a hipótese, já imagina que pode ser. Então, o raio-x ele vai muito bem. Tá? Para ele, para aquele caso lá, a ultra talvez já não fique tão boa, não fique tão legal. Por quê? Porque como o gás ele atrapalha o exame, atrapalha o ultrassom, então talvez não vai trazer muita informação. Se eu pudesse escolher um deles, eu pediria o raio-x, por essa razão. Tá certo? Não, mas o ultrassom está errado, não é que esteja completamente errado. Mas naquele caso ali, que eu não estou esperando que tenha complicação, não vai ver nada, vai ver só hipermeteorismo, só gás. Então, melhor fazer o raio-x, vai trazer mais informação. O raio-x bem feito, eu posso até ver em que nível foi essa obstrução. É delgado, né? Não é? Então, isso tudo vai me ajudar. Deve ser uma obstruçãozinha, uma semoclusão de delgada, naquele caso, né? Então, o raio-x ali vai muito bem. Então, o raio-x, paciente em pé ou sentado, né? De preferência em PA, quando é possível fazer, né? E o paciente, o raio-x em pé,
e deitado o de abdômen também, tá? Essa seria a rotina radiológica do abdômen agudo, raio-x, né? Os exames contrastados não são rotina, né? A ultrassonografia, eu vou destacar para onde eu tenho líquido. O líquido, ele comunica bem com o ultrassom, né? Então, se eu imagino que tem líquido livre no abdômen, eu vou pedir ultrassom. Por quê? Porque eu vejo muito bem no ultrassom líquido, né? Se eu espero inflamação, né? Eu vou pedir também ultrassonografia. Vai muito bem, tá certo? A tomografia computadorizada. Se eu penso em retroperitônio, a tomografia vai muito bem, né? Ela vê melhor o retroperitônio do que a ultrassonografia, né? Então, seria uma possibilidade. Embora a tomografia, de um modo geral, eu parto de um raio-x ou de um ultrassom, normalmente, né? Normalmente eu peço um raio-x ou um ultrassom para aí definir se precisa de uma tomografia, tá? Mas as doenças urinárias, a tomografia vai muito bem, né? Vê muito bem também, tá? A angiografia, já quando eu penso alguma coisa de quadro de isquemia, né? de fenômenos tromboembólicos, né? No leito esplâncnico, não é um exame que eu peço para todo mundo, mas para aqueles pacientes que eu percebo que tem uma vasculopatia, né? Um paciente que já teve AIT, né? Ataque transitório, teve AVC no passado, tem angina, teve angioplastia, fez ponte safena, tem angioplastia de membro, tem amputação de membro, né? Diabético de longa data, né? Tem vasculopatia, então penso que ele pode ter também algum componente isquêmico, esplâncnico, então posso pedir uma angiografia ou uma angio-TC, né? Que é um exame não invasivo, né? Que você pode avaliar ali esse leito esplâncnico e já dar o diagnóstico do problema. A angiografia, a vantagem é que ela é diagnóstica e terapêutica também. Eu posso, através da angiografia, já tratar, se tem alguma isquemiazinha, já posso tratar, tá? E a endoscopia, posso pedir, né, de acordo com a situação. Por exemplo, se eu estou suspeitando que é um senhor de idade, né, acamado, que está com quadro obstrutivo, e o raio-x mostrou uma área sugestiva de volvo de sigmoide, uma torção, né, num sigmoide redundante ali, então uma colonoscopia vai bem, né? Por quê? Porque a colonoscopia ela distorce o volvo, e aí eu resolvo ali, pelo menos naquele momento, eu tiro o pacientezinho da urgência, né? Então, o exame ele vai depender da hipótese diagnóstica do quadro que o paciente está manifestando, certo? Se eu pedir de qualquer jeito, sair pedindo aí, eu vou confundir mais do que elucidar, certo? Por exemplo, no caso do seu Ramiro, se eu peço ultrassom e aparece um cálculo na vesícula biliar, e aí? Não vai mudar a conduta, não é colecistite aquilo ali, não é. Aquele quadro ali tá diferente. A clínica não é daquele jeito. Ele não tem irritação peritoneal, ele não tem característica de cólica biliar. Então, se eu fizer um ultrassom e mostrar cálculo, não vai mudar a conduta naquele momento. No futuro, é possível que mude a conduta, mas o fato daquele caso do seu Ramiro ter um cálculo na vesícula biliar não quer dizer que é cirúrgico, o caso dele, certo? Porque certamente não é devido àquele cálculo que foi encontrado na vesícula. Se ele tivesse feito uma ultra também mostrasse cálculo renal, né, sem dilatação pielo-ureteral, não ia mudar nada, né, a conduta, entendeu? Então, vamos sempre fazendo essa associação, né? E a laparoscopia é um método diagnóstico, invasivo, realmente, mas é um método também terapêutico, né? Então, você tem uma paciente, né, idade reprodutiva, mas está com uma dor abdominal ali no baixo ventre, não é bem característico se é uma peritonite ali no hipocôndrio direito, parece ser uma dor mais pélvica, e aí deu uma leucocitosezinha leve, tá? E aí o paciente não melhora, está com hiporexia também. Será que é uma apendicite? Será que é uma doença inflamatória pélvica? Uma laparoscopia pode ajudar nesses casos também, né? Porque você vê, esclarece o diagnóstico e aí define a conduta. Também pode ser feito nesses casos, né? E no paciente grave, você pode fazer também, mas para diagnóstico. Botou, olhou, identificou o que é, tirou, se for o caso, laparotomia. Tá? No paciente grave, potência, não dá para fazer laparoscopia. Mas, assim, é um método diagnóstico muito útil, se o serviço tiver, se o paciente tolerar e se o profissional souber fazer. Certo? E é claro que a gente precisa para dar esse diagnóstico, para a gente entender qual o caminho a seguir e avaliar o paciente como um todo. Avaliando a anamnese, avaliando o exame físico geral do paciente, avaliando o exame físico do abdômen, né, com aqueles elementos todos que a gente discutiu aqui, tá certo?
E aí a gente vai, a partir de todos esses elementos aí, estabelecer um diagnóstico sindrômico. Eu estou na segunda parte da aula aqui, estamos acabando. Tá? Então, a gente vai estabelecer o diagnóstico sindrômico, né? O tipo do abdômen agudo. E abdômen agudo é um universo, é muita coisa. Então, a gente vai separar em tipos de abdômen agudo, e dentro de cada tipo, a gente vai ver as condições mais comuns e vamos ver, eventualmente, os exames complementares mais adequados para cada situação daquela ali. Tá? E sempre avaliando o quadro geral do paciente e o quadro abdominal. As características da dor também são elementos fundamentais para a gente estabelecer esse diagnóstico sindrômico. Tá? Nós temos esses 5 tipos principais, e a partir de hoje, quando vocês estiverem diante do paciente com dor abdominal, né, vocês vão tentar caracterizar se é um abdômen agudo e se é abdômen agudo, que tipo é. Porque a partir do tipo, você vai ter como estabelecer as hipóteses e, consequentemente, os exames complementares para elucidar melhor esse diagnóstico. Certo? Então, aqui é um quadro bem interessante. O professor Tiama, ele fez esse quadro, achei bem didático, que ele caracteriza a dor de maneira bem sucinta, claro que não é perfeito, mas que, a partir dessa caracterização, já dá um direcionamento aí, já ajuda a gente a seguir mais ou menos o caminho para se estabelecer o diagnóstico sindrômico do caso. Tá? Então, no quadro inflamatório, né, você tem uma dor que é insidiosa. É uma dor que começa leve, né, e ela vai aumentando, porque o processo inflamatório não é uma coisa de repente, normalmente ela vai e vai aumentando, né? Então é uma dor mais insidiosa. E a evolução é longa. Claro que esse longa, curta, é relativo, né? Mas normalmente é uma dor que demora mais tempo, assim, várias horas, dias até, né? O quadro obstrutivo, né, ele pode ser um quadro de início mais lento, se for inicialmente uma obstrução parcial, e ele pode ser uma dor mais aguda, né, se for uma dor, um quadro de obstrução completa. Né? E a característica principal aqui é a dor incólica. Tá? E a evolução é variável. Ela pode ser uma evolução rápida, se for obstrução completa, ou pode ser uma evolução um pouco mais longa, de alguns dias, às vezes mais de um dia, pelo menos, né? Quando ela é parcial. Né? O quadro obstrutivo, o que está por trás do quadro obstrutivo? Então, perfuração. Né? Então, a secreção digestiva cai no peritônio, então a irritação é súbita, a dor é súbita, e a evolução do paciente é rápida. O paciente grave, rapidamente ele evolui para a forma grave. Né? O quadro hemorrágico, você tem sangramento na cavidade, então a dor, quando o sangue chega no peritônio, irrita o peritônio, a dor é súbita. E o paciente normalmente evolui sangrando, então ele evolui de forma rápida também. Tá? O quadro vascular, o que está por trás, normalmente é um processo embólico, trombótico, né? Você tem aquela isquemia, aquela dor súbita, e o paciente evolui de forma rápida. Então, aí seriam características gerais. Claro que tem as variações, tem os detalhes de cada caso, mas, de uma maneira geral, seria uma forma da gente interpretar os tipos de abdômen agudo de acordo com como a dor ela se manifestou. No caso do seu Ramiro, né, a gente viu que era uma dor meio devagar, meio insidiosa, tá? Ela tinha uma evolução um pouquinho longa, né? E ali a característica principal, a dor incólica. Então, em princípio, só pelas características da dor, né, a gente nos aproximaríamos mais de um quadro obstrutivo, naquele caso do seu Ramiro, certo? E aí, dentro do quadro obstrutivo, qual é a principal causa? Né? Isso aí é frequência, né? Epidemiologia, é brinde de aderência. Se o paciente já se operou de tudo ali, ele falou que foi várias cirurgias, todo quebrado, né? Então, a gente vai pensar em aderência, que é a principal causa, né, de quadro obstrutivo. Então, ali, a hipótese diagnóstica, né, abdômen agudo obstrutivo, hipótese principal, aderências pós-operatórias, né, seria o principal. Naquele caso lá. Do quadro inflamatório, se nós pensamos em um quadro inflamatório, o principal, apendicite aguda, que é o mais frequente, dentro do abdômen agudo inflamatório. No quadro perfurativo, uma úlcera péptica perfurada, né, que é o principal. Um quadro hemorrágico, a preenche tubária rota, que é o principal também. E no quadro vascular, o infarto intestinal, que é a principal causa. É claro que aqui temos aqui uma planilha, seria enorme, não caberia aqui em um slide só, não, em vários slides para caber, talvez a gente não conseguisse slide suficiente para caber as possibilidades, mas são as principais causas. E a gente tem que trabalhar com epidemiologia, o que é mais frequente, é o que eu vou pensar, tá certo? É claro que eu vou ter outras possibilidades, mas assim, o principal hipótese dentro de cada caso serão essas aí que estão colocadas, né? E aí a gente vai ver, de um modo geral, o paciente evoluindo com menos comprometimento, à medida que o tempo vai passando, vai piorando esse grau de comprometimento, né? Então, aquele estado geral, ela acontece de maneira, no quadro inflamatório, mais lenta, né? Ele vai evoluindo com inflamação, peritonite ali, vai evoluindo, febre nem sempre está presente, mas se estiver presente é um sinal muito bom para a gente apontar nessa direção.
taquicardia, desidratação e hipotensão nos pacientes mais, já com comprometimento já que evolui para algo mais sistêmico, né? Você vai ter a irritação peritoneal, né? A descompressão brusca, dolorosa, existem vários outros sinais, mas esse é um sinal clássico que eu não posso deixar de falar. Os ruídos hidroaéreos estão diminuídos, porque você tem irritação, então você diminui o ruído, tá? E você pode palpar um plastrão. O que é isso, né? Popularmente brincam, né, nos corredores chamando de brocotoma. O que é brocotoma, afinal de contas? Nem existe esse termo, né? São as alças intestinais, o epíplo, bloqueando aquela região que está inflamada. Então, você pode palpar, em alguns pacientes, uma massa tumoral dolorosa, né? E esse plastrão é porque está inflamado o peritônio localmente e aí fez um bloqueio ali, tá? Então, esse bloqueio, às vezes, é o que impede que o paciente evolua com peritonite difusa. Tá? Então, você vai ver, o paciente está com um quadro característico de abdômen agudo inflamatório, ele pode ter uma peritonite localizada, ou pouca dor, às vezes nem chega a ser uma peritonite assim tão acentuada. Por quê? Porque tem esse bloqueio que impede a peritonite, também, de certa forma, né? Então, às vezes, isso torna-se um pouco mais difícil. Na dúvida, ultrassonografia, tem inflamação, certamente vai dar mais informações para a ultrassonografia do que para outro exame, tá? Então, as causas principais, né? Apendicite aguda, colestite aguda, pancreatite aguda. Aqui, atenção, né? Apendicite aguda é cirúrgica, é uma causa cirúrgica. Pancreatite aguda já não é, normalmente é clínico, né? Então, a gente tem que ter cuidado para estabelecer o diagnóstico etiológico, porque isso vai definir qual a conduta a ser feita, se é cirúrgica ou clínica. Então, o paciente está com uma dor contínua, está com irritação peritoneal e está com febre, a gente tem que pensar nessa possibilidade de abdômen agudo inflamatório, certo? Então, seriam os pontos principais. Observem esse caso, um paciente com dor abdominal, atendi essa paciente, dor arrastada, uns dias com dor, líquido livre na cavidade, uma dor ali mais localizada na fossa ilíaca direita, tomografia apontou para um quadro de intossuscepção. Quando a gente foi fazer a laparoscopia, tinha o quê? Um abscesso aí, retrocecal, tá certo? Ela tinha, na verdade, uma apendicite aguda e estava bloqueada. Era um apêndice retrocecal, né? A gente soltou ali o colo e tinha já feito apendicite. Ela já tinha feito apendicite, já estava tudo necrosado, tinha feito a ligadura aqui do corpo apendicular, estava desfuncionalizada. A gente, de qualquer forma, passou um fiozinho para não fazer uma fístula aqui, e os vasos já estavam ligados, já estava tudo trombosado, tudo bonitinho. A gente só teve o cuidado de fazer a limpeza e pegar os restos do apêndice e colocar na bolsa. A paciente ela já tinha feito apendicite, a gente só fez ajudar, né? Então, era um quadro de abdômen agudo inflamatório e não tinha nada de quadro obstrutivo. A tomografia ela apontava para uma intossuscepção intestinal, né? Uma telescopagem de uma alça intestinal dentro da outra. E ela não tinha nada disso, não tinha nada de quadro obstrutivo. Então, realmente não estava batendo, nós fizemos a laparoscopia e o paciente, né, teve problema resolvido, foi uma revolução fantástica. Já no quadro obstrutivo, o que a gente vai encontrar? Né? Normalmente, a queda do estado geral ela acontece mais tardiamente, tá? Febre é um mau sinal, né? É sinal de translocação bacteriana ou perfuração, complicação, né? Taquicardia, desidratação e hipotensão também acontece nas formas mais avançadas, onde você já tem uma complicação. Então, o paciente ele não deve ter febre quando ele está com quadro obstrutivo. Se ele tem febre, leucocitose, hipotensão, porque perfurou, complicou. Certo? Então, vai ter o quê? Distensão abdominal, desconforto abdominal, né? Aquela dor mal localizada, os ruídos hidroaéreos normalmente estão aumentados, né? Que é justamente aquele caso que vocês viram do seu Ramiro lá. Tá? Principal causa, aderência pós-operatória, as hérnias, a gente não pode deixar de examinar, os locais mais comuns de hérnia, regiões inguinais, umbilical, né? Avaliar. As neoplasias, no caso do idoso, o seu Ramiro não tinha essas características de imediato. A gente ia pensar em neoplasia, né? Não está na faixa etária de pensar. Tá? Voo também não é tão comum naquela faixa etária. Intossuscepção é mais comum em criança, também não parecia ser. Bolo de Ascaris, hoje em dia, é realmente muito pouco comum. Então, a aderência pós-operatória seria a principal causa, a principal hipótese, e realmente era o que estava acontecendo ali com o seu Ramiro. Certo? Então, para um quadro obstrutivo, o que eu espero encontrar? Vômito, que o seu Ramiro tinha, dor e cólica, que o seu Ramiro tinha, distensão, que o seu Ramiro tinha também, a gente não viu, mas tinha um hipertimpanismo que era característico de distensão, e a parada de eliminação de gases e fezes, que não ficou muito claro ali, né? Mas, assim, normalmente o paciente, quando passa mais tempo, ele não consegue mais evacuar, quando é uma obstrução completa.
Quando é uma obstrução parcial, o paciente ele ainda pode evacuar, pode eliminar flato, e ele pode evacuar o que está depois da obstrução. Então, isso pode confundir às vezes. Então, o paciente ele pode estar obstruído e pode estar evacuando. Por quê? Porque aquela evacuação foi de fezes que estavam depois do local da obstrução, do ponto de obstrução. Então, tenham cuidado. Tá? Isso aqui seria o quadro de livro, mas o paciente ele pode ter um elemento ou outro ali que não está batendo muito, mas aí é o contexto geral que vai ajudar a gente a estabelecer o diagnóstico. Certo? Então, a gente viu essa paciente, ela tinha um toque retal com tumor, ela tinha, ela tinha feito cirurgia no passado para tumor de reto, não fez complementar tratamento, estava tudo estendido. A gente foi na cavidade, encontramos espaço para trabalhar, aspiramos o gás, tinha uma quase ruptura do colo, né, o seco quase rompido, a gente fez uma rafia seromuscular para evitar a obstrução, a ruptura, né, está evoluindo para isso, e tinha uma massa tumoral aí, né, uma área como brancacento na região da fossa ilíaca esquerda, uma recidiva tumoral. Então a gente fez o quê? Fez só um desvio ali, fez uma colostomia alça, tá? A alça proximal, a alça distal, desobstruiu o paciente, melhorou a estabilidade, a condição geral dela estava bem comprometida, desnutrida, recuperou, depois ela foi fazer o tratamentozinho quimioterápico dela, fez a cirurgia, depois eu encontrei com ela andando no shopping, isso antes da pandemia, estava lá com o filho dela satisfeito. Né? Então, assim, dá para fazer. Quando você tem técnica, tem equipe treinada, o paciente reúne condições de fazer, você pode fazer uma laparoscopia. Não é comum isso aqui, mas é uma coisa que pode ser feita e é benéfica para o paciente, porque menos trauma, o paciente tolera melhor o pós-operatório. E ela teve que ir para a UTI com a laparoscopia. Né? Depois da cirurgia, ela ainda teve uma dificuldadezinha. Se fosse uma laparotomia, talvez tivesse sido um trauma maior, cirúrgico, certamente seria, podia ter complicações respiratórias, podia talvez nem ter se recuperado. No abdômen agudo perfurativo, o que a gente vai ter? A perfuração, né? Como o nome está dizendo. Então, você tem uma queda de estado geral rápido, o paciente evolui com febre rapidamente, né? Inicialmente é uma peritonite mais química e depois é uma peritonite mais bacteriana, né? Então, o paciente tem essa evolução com um agravamento muito rapidamente. Então, dificilmente o senhor Ramiro teria um quadro perfurativo, daquele jeito que ele estava lá. Desde ontem, com a perfuração, né, ele estaria séptico se tivesse desde ontem com perfuração. Aquele exame laboratorial dele era para estar com 25 mil, né? Leucócito, com desvio esquerda, 10% de bastões, com 70% de segmentados, com 80% de segmentado, né? 90% de segmentado. Então, não é a característica que nós vimos naquele quadro. Né? Então, o abdômen, normalmente, a gente conta em tábua, né? Que a irritação é muito grande, né? Então, contrai a musculatura, os ruídos hidráulicos estão diminuídos e o timpanismo aumentado, especialmente na região onde você encontraria, né, a maciez aqui do fígado, né? Você vai ali no hipocôndrio direito, você vai ter gás, então você não vai ter a maciez do fígado, você vai ter gás, é o sinal de Joubert. Certo? Então você pode ter aí, né, úlcera duodenal, úlcera gástrica, úlcera péptica, né, de um modo geral, tá? Uma perfuração de ácido delgado menos comum, né? Isso é mais comum no paciente que tem imunocomprometimento, né? Que começa com uma gastroenterite e depois perfura. Tá? Mas o mais comum aqui realmente é a doença ulcerosa péptica, que diminuiu muito com o advento dos inibidores de bomba de próton, né? Então o omeprazol, né, a sua família, tá? Mudou a história natural da doença. Antes se operava muito úlcera, hoje praticamente não se opera, só na urgência, e mesmo assim é só uma rafiazinha ali, e você tem também as doenças neoplásicas, né, os tumores que podem perfurar, mas não é a principal causa no dia a dia. Normalmente o paciente tem uma dor súbita, enfacada, uma dor muito forte, um abdômen em tábua, e você vai ter o pneumo peritônio, né? Aquela imagem característica ali na cúpula diafragmática, aquele gás presente quando você faz o raio-x. Então, esse é um caso curioso, um senhor de idade, que ele estava com ele tinha uma colecistite, só que estava com líquido livre, estava bem complicado, e a gente fez a laparoscopia, estava estável, nós fizemos uma toalete da cavidade, parecia ser uma úlcera, né, a quantidade de bile na cavidade, e aí a gente observou que, na verdade, o que ele tinha era uma perfuração de vesícula biliar, necrose, fibrina, perfuração de vesícula biliar. Então, era um quadro inicialmente inflamatório, né, evoluiu com perfuração. Pode acontecer também, né? Pode acontecer também. Não é comum, mas pode acontecer também. Fizemos a laparoscopia, o paciente evoluiu bem e teve a sua alta poucos dias depois. Certo? Não é contraindicação, não. Antes era. Hoje não é tão contraindicação peritonite. Se ele tivesse hipotensão, não dá para fazer. Mas não tem hipotensão, tem estabilidade, estava bem
hemodinamicamente, a gente conseguiu fazer e foi muito bem, evoluiu muito bem. Certo? O quadro hemorrágico, você tem... o diferencial aqui é um quadro de comprometimento hemodinâmico, de hipovolemia. Então, o paciente está sangrando, faz uma anemia aguda, evolui como se fosse choque hemorrágico, né? Então, vai ter palidez cutânea, mucose, hipotensão, arrebatamento de consciência, vai depender da quantidade de sangue, né? Claro. Quanto maior o sangramento, maior esse grau de comprometimento e mais rápida é a evolução do paciente. Então, normalmente, o paciente tem uma peritonite, né? O sangue irrita, mas não faz aquele abdômen tábua, irrita o peritônio, você tem descompressão dolorosa, percussão dolorosa, mas não tem aquele abdômen tábua. Por quê? Porque irrita menos o peritônio. A urina e o sangue, eles irritam menos do que a secreção digestiva. Então, normalmente, o paciente tem secreção digestiva, ele tem aquele abdômen tábua. Quando é sangue, ele irrita, mas não irrita com tanta intensidade, não chega a fazer um abdômen tábua, mas tem irritação peritoneal definida no exame físico. Você tem a descompressão brusca dolorosa. Os ruídos estão diminuídos também, tá? E você pode ter no toque vaginal, né, bimanual, você pode identificar a massa parauterina dolorosa, você pode identificar sangue também ao toque vaginal. Normalmente o paciente, quando tem uma prenese ectópica, tá com uma atraso menstrual, fica bem característico. Normalmente é bem... Quem vê o paciente com esse quadro não esquece mais. A principal causa, né, a prenese ectópica, mas assim, não é a única causa, né? A prenese ectópica normalmente é cirúrgica, não dá para evitar a cirurgia, normalmente é cirúrgica. Se você não operar, o paciente pode morrer, né? Pode evoluir com um grave comprometimento, às vezes tem que fazer hemotransfusão, às vezes não tem jeito, depende do grau de sangramento. Outras causas menos comuns, né, que pode acontecer também a ruptura do aneurisma de aorta, né, mais comum em idoso, tá? Também é cirúrgico, né? E o cisto roto hemorrágico, que nem sempre é cirúrgico, né? A grande maioria você pode tratar clinicamente, e aquele sanguezinho ali, se for pouquinho, pode reabsorver, não tem problema. Mas ficar sangrando, o paciente debilitando, né? Uma dor intratável, então às vezes não tem jeito, às vezes tem que operar. Mas aí depende do caso. Tem casos que você pode fazer cirurgia e tem casos que você pode evoluir só com tratamento clínico e conseguir contornar o caso e resolver o problema do paciente. Tá certo? Então, aqui o que vai chamar a atenção é uma dor súbita, que é no momento que o sangue chega na cavidade, que irrita o peritônio, né? E o paciente evolui com falência hemodinâmica, com um quadro de anemia aguda. Esses seriam os pontos principais para a gente pensar no paciente com um abdômen agudo hemorrágico. Esse caso é o paciente que tinha uma lesão de ovário, né? Um cisto ovariano roto, hemorrágico, estava com sangue na cavidade, tinha coágulo, com dor, estava estável, mas evolução arrastada. Nós fizemos a toaleta da cavidade, aspiramos, e aqui um grande cisto ovariano. Isso aqui tudinho aqui é o cisto, o ovário normal está aqui, ó. Só isso aqui, certo? Então foi feita a oforoplastia, né, retirada da parte doente do ovário, preservação do ovário, preservação da função hormonal, né, da função reprodutiva, e o paciente saiu bem, recebeu de alta poucos dias depois do pós-operatório. Tá? E o abdômen agudo vascular, onde a gente vai encontrar, normalmente isso aqui acontece de forma rápida, porque você vai ter o quê? Um quadro isquêmico, normalmente. Né? Normalmente esse quadro, ele não raro, ele é completo, né? Então você tem um sofrimento isquêmico no primeiro momento, uma dor vaga, mal localizada, e você evolui com necrose tecidual, aquele segmento que foi isquemiado, e você evolui com gangrena, e você evolui com perfuração, e o paciente evolui com uma rápida peritonite difusa e sepse. Então, normalmente, esses casos são casos que evoluem de forma muito, muito rápida e desfavorável, né? Especialmente em pacientes vasculopatas ou pacientes que têm alguma fonte embolígena. Por exemplo, paciente que tem arritmia, né? E tem, especialmente, e tem comunicação, né? Entre câmaras cardíacas, tem uma chance maior de ter esse elemento aí, né? E se ele tiver alguma arritmia, também já é por si só uma chance maior de ter, de evoluir com formação de trombo intracavitário e com, né, êmbolos que vão se disseminar. Então, você pode ter, teoricamente, uma paciente jovem que faz uso de anticoncepcional, que tem arritmia, né? E aí, de repente, evoluiu, teve Covid, né? Olha só. E aí evoluiu depois com uma dor abdominal específica, e rapidamente extensão abdominal com piora progressiva. A gente poderia considerar um abdômen agudo vascular. Não é comum, mas é uma possibilidade, né? Certo? Então, como é uma dor abdominal inicialmente pouco definida, parece uma dor visceral, né, naquele primeiro momento de sofrimento isquêmico, e a partir daí, com a evolução necrose, gangrena, você começa a evoluir, mas com uma peritonite localizada e depois uma peritonite difusa,
com aquele abdômen tábua característico, né? A distensão abdominal é a via de regra, isso aí, os ruídos estão diminuídos também, né? E o toque retal você pode perceber, né? Um toque retal frio, né? E você percebe, pode perceber uma secreção como se fosse geleia de morango, né? É a mucosa descolando, né? Destacando. Tá? Você pode identificar isso, né? Normalmente é uma diarreia necrótica, né? Você identifica isso também no toque retal. Não é tão comum, mas pode acontecer também, são elementos que a gente valoriza para vocês aqui. Tá? Então, as principais causas, a trombose mesentérica ou embolia mesentérica, a isquemia mesentérica, que seria uma condição que é parcial. Seria tudo isso, mas de forma mais suave, de forma mais arrastada. Porque na isquemia, você tem só ali como se fosse uma angina abdominal, né? Você pode ter uma angina coronariana, né? Uma dor coronariana, você tem um sofrimento isquêmico, tem dor cardíaca, né? Como se diz, aquele padrão característico, você pode ter também, né? Uma angina abdominal. O paciente come, tem dor abdominal, né? Tem aquela isquemia, aquele incômodo, e depois volta, e aí você tem um quadro mais arrastado que pode ter uma agudização. Tá? Mas, de um modo geral, o quadro é agudo e evolui de maneira rápida, tem que ter bastante cuidado nesses casos. Tá? Você tem uma dor inicialmente mal definida, né? Depois evolui para uma peritonite, né? Normalmente o paciente ele é vasculopata, como eu já falei, né? Ele tem um diabético crônico, tem aterosclerose, tem histórico de doença coronariana, tem AIT, AVC, amputação, né? Então, tudo isso aumenta a chance de você pensar nessa possibilidade. Tem a arritmia, né? Tem válvula de prótese, valvar, tem comunicação intercâmeras câmaras cardíacas, tudo isso favorece, né? E a evolução para choque normalmente é muito rápida, porque você evolui com gangrene, com perfuração, então você evolui já com sepsis. Então, essa situação ela evolui de maneira muito rápida. Nesse caso, um paciente está em terapia intensiva, ventilação mecânica, começou distensão, leucocitose de mais de 20 mil, desvio esquerdo, ninguém sabia o que era, nós fizemos a laparoscopia, nós encontramos essa área toda aqui, o cólon direito, todo necrosado, né, que é uma isquemia muito grande, já com sufusões hemorrágicas, né, na região aí da serosa, tá? E aí, ideal nesse caso, paciente grave, já com sinais de falência hemodinâmica, é você fazer a laparoscopia só para dar o diagnóstico ideal aqui, realmente é uma laparotomia, certo? Então, na verdade, o professor Tiama, ele coloca assim, ó, quem atende melhor o abdômen agudo, quem mais vezes atendeu, quer dizer, quem for mais experiente é quem atende melhor, e na opinião do professor Tiama, que é um cirurgião muito experiente, professor muito experiente. Eu me atrevo a dizer um pouco diferente. Então, atende melhor, né, o abdômen agudo, aquele profissional que segue o exame físico, que segue a história clínica, que segue o exame clínico. Quem faz o exame clínico, seja ele mais experiente ou menos experiente, atende melhor. Então, é o mais importante, tá certo? E quando é que eu vou chamar o cirurgião? Né? Então, tem algumas situações chaves aqui que eu vou colocar para vocês, que vocês não devem esquecer, que é prática, é coisa do dia a dia. Você examinou o paciente, está com peritonite, é chamar o cirurgião, né? Por quê? Porque não raro é cirúrgico, né? Tem casos que não opera, né? Mas assim, ele tem que ter ele tem que avaliar, né? E até acompanhar junto também, né? Distensão progressiva que não melhora com nada. Também a gente precisa ver, será que não é cirúrgico, né? A refratariedade não responde ao tratamento clínico, né? Uma coisa que pode agravar a situação dele ao ponto de ter até um êxito letal, então a gente está piorando, não está respondendo, vou logo pedir ajuda para discutir, né? Para a gente ver o caso junto, né? E acompanhar, de repente, acompanhar junto o caso, né? O exame físico eu tenho dúvida, avalio, parece que peritonite, mas não tenho certeza, está meio dúbio, chame o colega para discutir, até se for o caso outro clínico também, mas considere a avaliação do cirurgião, porque às vezes é cirúrgico, então, quanto mais precocemente você definir isso, melhor, né? Porque o tratamento, quanto mais precocemente ele é definido e oferecido, melhor para o paciente. O paciente evolui de maneira mais favorável. Se você fez um raio-x de pneu peritônio, então tem que chamar o cirurgião. Esse gás não era para estar aí, né? Então eu chamo o cirurgião. Tá certo? Tem uma situação onde o pneu peritônio ele é normal e ele não deve, por si só, indicar cirurgia. Um paciente que fez uma laparoscopia ou fez uma cirurgia, ele vai ter pneu peritônio, né? O paciente operou ontem, antes de ontem, tem uma semana aí. Se fizer, o raio-x vai ter ainda um gás ali, dependendo. É possível que tenha ainda alguns dias depois do pós-operatório. Então, isso não quer dizer que é necessariamente uma complicação.
Mas aí eu tenho que ter um cirurgião para avaliar, que é um caso diferenciado. Né? Um abdômen agudo do abdominal no pós-operatório, aí não tem como, tem que ter uma opinião do colega cirurgião para avaliar, porque é um caso especial que é mais difícil avaliar. Eu acredito que cumprir aqui o principal objetivo da nossa discussão. Deixa eu ver se o seu Ramiro está lá ainda, meu Deus do céu. Vamos ver se ele está lá. Vamos ver se ele está lá ainda. Foi bem na hora que eu ia sair, professor, para a aula. Deu bem certinho. Pronto, então estamos encerrados aqui. E aí a gente fez aqui o seguinte, professor Ramiro, a gente fez aqui uma sondinha nasogástrica, deixou em dieta zero, hidratação, analgesia, certo? E ele evoluiu melhor, tá um pouquinho coradinho aí. Tá tudo certo, viu, senhor Ramiro? Tá tranquilo aí, tá tudo bem. Vai poder, em breve, ir para casa, tá certo? E vamos ter que acompanhar direitinho. Talvez no futuro precise de uma cirurgia, viu? Essas aderências aí, não é fácil não, viu? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Pronto. E ele paga. Pronto, obrigado, tranquilo, que é isso. A gente tá aqui para ajudar, viu? Pronto, viu? Pronto, então nem precisou de cirurgia e resolveu o problema dele, né? Mas às vezes evolui de forma desfavorável, tem que operar, não tem jeito. Tá certo, pessoal? Eu acho que a gente concluiu aqui. Essa aula ela está sendo gravada, vamos disponibilizar no YouTube, que nós fizemos da outra vez, tá certo? Quem não assistiu vai ter a oportunidade de assistir e, tendo alguma dúvida, a gente vai discutindo. Tem outras coisas que a gente vai fazer ainda, tem a aula do lavado peritoneal, a gente vai discutir direitinho, já temos um horáriozinho que a gente já está pensando em fazer, então estou falando com o Ramon aí e vendo com vocês, e a gente vai se falando, tá bom? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Sim. Nesse caso que o senhor mostrou, como é que a aderência se desfaz, assim? Como é que é essa resolução espontânea? É uma pergunta muito boa. Às vezes, o paciente ele evolui com uma síndrome aderencial crônica, né? Ele evolui, dor, pronto-socorro, interna, não melhora, melhora, volta, pronto-socorro. Nesse caso, quando há uma recorrência muito grande, é cirúrgico, não tem jeito, certo? Se você tratou clinicamente, resolveu, ele de repente pode evoluir bem, não tem mais problema nenhum, né? E aí, isso aí é uma coisa que é meio que imprevisível, a verdade é essa. O paciente que opera passa a vida inteira, 50 anos, nunca teve problema, né? Com 51 anos começa o problema. E é agudo, tem que operar às pressas, entendeu? O grande problema da aderência é que uma cirurgia feita pode induzir novas aderências. A laparoscopia ela induz bem menos aderência, né? É verdade. Mas, normalmente, a gente reserva a laparoscopia ou a cirurgia quando a gente não tem uma resolução boa do caso com tratamento conservador. Certo? Tá certo, professor. Pronto, mais alguma coisa? Bisturicilina. Bisturicilina é um bom medicamento, Agora tem que ter cuidado, porque às vezes o remédio é muito forte. Doutor, o remédio foi muito forte, né? A cirurgia é um remédio danado de forte. Se não tiver cuidado e estiver indicando assim meio liberal, aí pode prejudicar, né? Pode ter efeitos colaterais esse remédio aí também, né? Mas a gente faz. Precisando, a gente não tem medo, não. A gente faz. Só tem que ter critério. Tá certo, pessoal? Tá, já, professor. Obrigada, viu, pela aula, foi excelente. Um abraço a vocês aí, tudo de bom, a gente vai se falando, viu? Tchau, tchau.